Olá, eu faço parte de uma pequena parte da humanidade que oferece uma resistência ao que está acontecendo com o nosso mundo nesse ano de 2020, que não começou hoje, e nem nesse ano, e nem no ano passado. E hoje eu quero colocar para você o que eu aprendi neste ano, aonde nós chegamos. Isto é bem físico, não tem nada de espiritual. E vou começar com um dizer de uma das pessoas responsáveis por que nós estamos vivendo hoje em forma de globalismo, que é de David Rockefeller, de uma das famílias bilionárias do mundo que comanda esse espetáculo, essa família, desde que começou as instituições bancárias. E quando ele escreveu o livro dele, Memórias, ele colocou essa frase, e qualquer um pode ler isso no livro dele. Estamos diante da oportunidade para uma transformação global. Tudo o que precisamos é a grande crise, certa para as nações não apenas aceitarem a nova ordem mundial, mas implorarem por ela. A crise certa, que é a crise que nós, que estávamos bem distraídos, começamos a viver nesse ano, mas ela já foi preparada há 3, 4 séculos atrás. E essa se chama globalismo. Globalismo é o termo usado para você entrar num mundo de enganações, um mundo que acaba com a civilização de cada país para construir uma outra. E como ele veio acabando? Ele veio acabando terminando as suas crenças religiosas, terminando com a sabedoria nacional e destruindo a língua pátria. Destruindo a língua pátria é muito fácil. Você vê hoje o que nós vivemos, alunos que não sabem escrever, que não sabem ler. Foi criado um mundo onde trabalhar é bom para que eu tenha um valor e possa comprar bastante bugiganga em detrimento ao conhecimento. As falas hoje, elas são desconexas. Você percebe que as pessoas falam alguma coisa que elas querem definir em várias linhas ou minutos de fala. Os políticos falam assim, né? As pessoas que querem te influenciar falam coisas que você não entende porque foi se usando palavras e subterfúgios. Hoje as crenças religiosas elas querem que eles, no caso, querem que elas sejam destruídas. Por que estão destruindo o seu Natal? Hoje, os países que devem dinheiro para os grandes banqueiros não têm mais soberania. Você veja que um FMI, um Banco Mundial manda. Ou você faz o que eu quero ou eu não te dou crédito. E assim vários países foram comprados. As leis que imperam nos países, elas não vêm mais de dentro deles, elas vêm de fora, manipuladas por todas essas famílias de banqueiros que estão trabalhando para a nova ordem mundial há muitos séculos. São megalomaníacos. Então, como tudo isso começa? Isso tudo começa quando começam os bancos lá atrás, por volta do século XVIII, do século XIX, quando as instituições bancárias começam a ser formadas. As escolas iniciáticas, como a maçonaria, por exemplo, também fazem parte deste trabalho. Por quê? As escolas iniciáticas, na verdade, era um lugar para onde você deveria juntar-se com outras pessoas para falar o que não podia ser falado em público. E depois elas vão se tornando um galgar por mais dinheiro. Então, nas sociedades iniciáticas, as pessoas começam a entrar nessas sociedades para
conseguirem empregos melhores a troca de favores, né? A troca de manter segredos, a troca de trabalhar escondido por alguma causa que já fosse lá na frente o que nós estamos vivendo hoje, uma dominação global. Isso se chamou maçonismo e saiu do aspecto maçonaria. Após isso são criadas as fundações para que os bilionários de todos os tempos e até hoje pudessem ser bonzinhos, entre aspas, e colocar o seu dinheiro à benesse do proletariado, da população menos favorecida. É uma maneira de você colocar o seu dinheiro e não ver aonde está, na verdade, o dinheiro. Assim como essas famílias, né, que são todas juntas, elas trabalham juntas, elas casam juntas, essas famílias de bilionários, elas têm que ter uma graduação para poder estar todas juntas. Elas não têm o seu dinheiro em qualquer lugar, elas têm o seu dinheiro em sociedades anônimas, em fundações, o dinheiro é um dinheiro móvel, cada hora está mudando de país. E tudo isso foi crescendo para os megalomaníacos para criar uma nova ordem no mundo, não é? Então, das fundações, após, foram criadas todas as grandes instituições que nós conhecemos hoje. ONU, Unesco, a Unicef, e a gente não sabe nem quem são as pessoas que comandam essas instituições, e se obedece o que elas falam. Na verdade, hoje, essas instituições colocam na boca dos países o que deve ser falado. Por exemplo, o Tedros, que é o representante da ONU, que fica falando todas as abobrinhas sobre o vírus, né? Que eu agora vou dizer o nome, o Covid-19, ele é etíope. E quem financiou a Etiópia? Quem deu dinheiro à Etiópia? Aquele país da onde veio o vírus. Você compreende isso? Então, ele é só um porta-voz daquilo que precisa ser dito para a população mundial. A ciência, ela está toda dominada por essas organizações, tanto que se colocam ordens de aberrações, são aberrações, como tornar a vacina e o uso de máscaras uma obrigatoriedade mundial. Como que a gente obedece organizações que nós nem conhecemos as pessoas e que foram instituídas por sabe lá Deus quem, para comandar o quê? Embaixo da ONU, embaixo de todas essas organizações, existem milhares de ONGs que são comandadas por esses órgãos maiores. Então, nós estamos atrelados a toda uma pirâmide em que a ponta nós não conhecemos. A ponta é formada talvez por menos de 1% da população mundial. E o restante é o que está abaixo e que não vê o que acontece na ponta. Como que eu posso destruir as nações? E essas organizações, essas ONGs, elas estão infiltradas em todos os setores. Setor de comunicação, setor de alimentação, setor de ambientalismo, né? E setor de saúde, todos os setores que passam as regras como o mundo deve andar. Por exemplo, o setor social, o que ele faz? Ele joga para você a divisão de classes. E a maioria das pessoas luta por isso ou briga por isso. Mulher diferente de homem, negro versus branco, homo versus heterossexual, sulista versus nordestino. Todas essas pequenas coisas que você vê e não dá importância, por exemplo, o Sul é meu país, o Nordeste é aquilo, Dia da Consciência Negra. Quer mais separação do que isso?
você entra dentro do movimento em que as plataformas de mídia, porque essas plataformas de mídias estão todas ligadas também a fundações, não é? Porque é ali que eles vão preservar toda a sua estrutura. Esse caminho que nós estamos vivendo é um caminho mais profundo. E se nós não observarmos e nós não formos à resistência, esse governo mundial ele vai se instalar daqui a alguns anos. Vai demorar um pouco, porque os poucos que sofrem resistência vão ser vencidos. E é necessário você acordar que os valores do seu lugar, aonde você mora, sejam os valores da sua comunidade, os valores do seu estado, os valores do seu país, são muito mais importantes. E você precisa preservar aquilo que é você, um ser livre, de total conhecimento de quem você é e para onde você vai. Foi mostrado para nós, ao longo dos anos, uma idolatria da máquina, uma idolatria da ciência, uma idolatria da técnica, e que nós achamos que o que vem de cima nós devemos engolir. Quem é você? Montou-se aquele país oriental que foi montado onde um Federal Reserve coloca um banco e só esse banco que vai negociar com todas as corporações estrangeiras que entraram lá. E você acha que isso é por acaso? Se é que você sabia disso? Quem construiu esse país que hoje quer dominar o mundo e que tem um socialismo democrático? E que cada habitante daquele país oriental é pau-mandado. Eles tiveram sucesso ali, agora é rapidinho para levar o sucesso para o mundo todo desse sistema, que é o chamado pão e circo. Você tem comida e diversão. Então agora percebe, traz isso agora para o pequeno que está acontecendo. Você pode ir ao supermercado comprar comida, mas você não pode mais se divertir. Cinema é proibido. Festa é proibido. Show é proibido. E você está aceitando isso. Daqui a pouco eles começam a liberar quando vê que você está bem domesticado. E aí você tem o pão, a comida e o circo, que é diversão. E todas as bugigangas que você pode comprar. E aí eu te pergunto, é isso que você quer? Eu não. Nem que seja a última coisa que eu vou fazer, não vou aceitar esse tipo de pensamento e esse tipo de comportamento. Vai depender de nós terminar com essa infiltração. Vai depender de quem tem inteligência para cair fora disso e mostrar a que veio. Para criar uma nova sociedade, eu preciso desmoralizar essa sociedade, seja de um país, de um estado, de uma cidade. Eu preciso desestabilizar, criar uma crise e depois normalizar. Então, veja, perceba se não é isso que estão fazendo. Isso foi construído, então isso existe uma força de construção. Só que essas pessoas que são esses bilionários, essas fundações, organizações do mundo inteiro, todas essas organizações mundiais e internacionais estão envolvidas nisso. Elas são construídas por pessoas e estão querendo colocar em prática isso. Só que na prática não é como no papel. Assim como o socialismo, o comunismo, no papel era muito lindo e na prática não aconteceu. Quem é que não vai deixar isso acontecer na prática? Somos nós. Somos nós, um por um. A quem você conseguir abrir os olhos e prestar atenção e fazer parte da resistência, se for uma pessoa, se for 10, 20, 30, vai ser um grande passo. E esse é o momento de caminharmos
para que todos possam olhar para isso, o maior número de seres humanos estão querendo infiltrar-se por todas as partes. E nós precisamos ter a consciência de acordar cada vez mais a nós e o outro. Não preciso brigar com o outro, mas eu posso mostrar algumas coisas para ele, aonde ele achar. Eu também tive que estudar isso, eu também tive que procurar isso. E essa é a nossa liberdade. Todo mundo fica falando em era de aquário. A era de aquário vai ser essa de conscientização do indivíduo, de que eu posso ter a minha opinião e que eu não preciso escutar ordens lá de cima. Pense sobre tudo isso. Converse com outras pessoas. Não queira impor a sua opinião, mas converse e permita que eles pensem, assim como todos devem pensar e sentir. Isso é só um pouquinho, eu tenho muito mais nos meus estudos, mas isso foi para alertar vocês, os mais íntimos, os que me seguem, os que gostam de saber do novo. Eu quero fazer parte de uma construção nova para esse mundo, em que todos possam pensar do seu jeito, da sua maneira, fazer o que acham certo. E que é nessa unidade em que cada um pensa diferente que está o todo, e não na normatização, que é o que querem fazer. Fiquem bem, sempre.